tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vocês pensam que nós paramos? Não paramos, não. A gente está aqui sempre tentando buscar novidades e trazer assuntos importantes para discutir, para compartilhar com vocês. Hoje nós estamos um dia um pouquinho diferente, porque nós temos uma palestrante diferente, de um campo diferente, né? Geralmente aqui nos nossos encontros a gente traz pesquisadores que defenderam as pesquisas de mestrado, doutorado, para conversar um pouquinho sobre os trabalhos. E hoje nós trouxemos alguém de uma área, assim, da qual eu sou encantada pelo trabalho dela, sou encantada pelas parcerias que nós já tivemos, que foram um sucesso absoluto. E a gente vai falar justamente de um desses projetos que nós desenvolvemos juntos, começamos a desenvolver lá em 2022, eu acho que foi 2022, e estamos até hoje aí, ó, assim, ó, grudadinhos, isso aí, sinal que está dando certo, né? Essa pessoa especial já está aqui na tela, é a Vanessa Darmani, que é pesquisadora, atriz, mãe do Ravi, maravilhosa, e vai contar um pouquinho para vocês sobre um campo que é relativamente novo, um campo de pesquisa na área da Libras, que é relativamente novo, que é essa interseção dos estudos literários em Libras com os estudos cênicos, né? Isso daí tem um pouquinho a ver com a minha pesquisa de pós-doutorado, eu também vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar isso lá na frente. Primeiro eu quero pedir a Vanessa para se apresentar. A Vanessa está conosco aqui a partir do projeto que nós estamos desenvolvendo pela FAPES, né? Que está proporcionando esse conjunto de debate-papos, que são encontros em que a gente chama pesquisadores, professores, artistas que possam contribuir para ampliar nossa visão em relação aos estudos literários, a Libras e a tradução literária e o campo de ensino, de educação. Então, hoje, a Vanessa vai falar um pouquinho, vai discutir com a gente um pouquinho sobre a importância do campo dos estudos cênicos. É algo que ela tem muita experiência, porque ela trabalha em diversas frentes nessa área de estudos cênicos, e vai ser muito legal. Eu estou super animada, porque eu já conheço o trabalho da Vanessa e a gente vai compartilhar aqui para vocês. Então, vou passar a palavra agora para a Vanessa, e vou pedir a Vanessa para contar para a gente quem é essa atriz, pesquisadora, profissional da área das artes cênicas, de onde ela vem, qual é a experiência dela, os estudos que ela fez, né, que ela tem desenvolvido, também um pouquinho dos trabalhos que ela desenvolve no cotidiano. Então, a palavra está com você, Vanessa. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Ei, Arlene, boa noite, Elizabeth. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu trabalho com teatro, estou aqui no Espírito Santo desde 2005, que eu sou radicada, sou mineira, mas radicada aqui desde 2005, e vim aqui para o Espírito Santo para trabalhar com teatro mesmo. Eu pensei em ir para alguma capital, né? Quando eu me formei, eu estudei em Ouro Preto, fiz artes cênicas lá, licenciatura, né? Me formei para ser professora de teatro, apesar que na época um desejo de adolescente é de ser atriz, de trabalhar com teatro, mas a minha primeira formação é licenciatura. Mas continuei dando aula e segui a carreira de atriz. Então eu me formo em Ouro Preto e em seguida eu venho para cá, para o Espírito Santo. E 2 anos depois, mais ou menos, eu estava inserida já no movimento cultural aqui, trabalhando em um grupo. Fui de um grupo durante 9 anos e desenvolvi muita linguagem da rua, né? Porque eu acho que eu venho dessa história de Minas Gerais, a gente, na minha região, de ter poucos espaços para se apresentar, então a gente já, na própria universidade mesmo, né? Então a gente sempre acaba caindo muito na rua e isso virou linguagem. Isso hoje ainda permanece, né? O meu trabalho hoje a gente fala que é preferencialmente na rua. E aí, hoje, em 2016, a gente funda o Grupo Árvore, que é um grupo familiar.
Só um pouquinho, Vanessa, eu acho que deu um probleminha de conexão, a gente não está te ouvindo bem. Ah, é? Agora tá melhorou, voltou. Ok. E aí, o Grupo Árvore, que é um grupo familiar, é um grupo de pesquisa, formação, né? E também um grupo que tem em sua trajetória aí alguns espetáculos que a gente circula pelo Espírito Santo e Brasil. Sou educadora, por preferência, por escolha, estou sempre em espaços de educação não formal, né? Apesar de fletar muito com a academia, eu acho que é um lugar que a gente faz o nosso reconhecimento do nosso trabalho, né? Porque a gente passa por isso, né? A academia, ela valida o nosso trabalho, mas a minha prática mesmo é uma prática em projetos sociais, no meu território, nas comunidades, né? E aí a minha pesquisa acadêmica, né? O meu mestrado foi dentro da educação não formal, em práticas compartilhadas, seguindo o que eu faço no grupo, no meu território, fazendo esse registro, né, de práticas comunitárias de teatro na comunidade e entendendo como que isso transforma essa inserção de uma companhia de teatro no território periférico, né, qual a interferência que isso causa, né, tanto no território quanto também no grupo, né, acho que é uma via de mão dupla. E a gente trabalha, sou palhaça também, acho que hoje a minha primeira profissão é de palhaça, né? Que acho que isso foi um desenvolvimento dentro da minha trajetória, dentro das artes cênicas, dentro da comicidade, né? Eu sempre me entendi dentro do teatro, o lugar da comicidade é um lugar que era mais querido por mim, então acho que fazer rir é o que eu mais gosto, né? Eu falo que o riso é um direito, né? Então eu luto pelo direito universal das pessoas poderem rir, né? Que se as pessoas estão rindo é porque ela tá feliz, e se tá feliz, alguma coisa tá garantida para ela, né? Ninguém é feliz não tendo direitos sociais, né? Tá de barriga cheia, tá debaixo de um teto, então eu acho que quando a gente luta para que as pessoas sorriem, né? Então a gente está lutando por muita coisa englobada ali dentro, né? E estou muito feliz de estar mais um ano aí com vocês. Eu acho que essa experiência aí dentro do Letras Libras, para mim, é muito diferente. Apesar da gente estar trabalhando com corpos, né? E são jovens, né? Alunos jovens, mas são outros desafios, porque é uma outra turma, né? Então a gente precisa sempre pensar em mecanismos diferentes de como alcançar aquelas pessoas. Eu acho que cada aluno é quase uma metodologia diferente. E dentro do Letras Livres eu sinto um pouco isso, assim, às vezes quando a gente faz os nossos encontros, eu vou para casa pensando em cada um, como que a gente pode atravessar aquele aluno, porque eu acho que antes da gente fazer esse processo de refinar esse corpo, né? Aí já entrando no assunto da nossa conversa hoje, saindo um pouco dessa minha apresentação, eu acho que primeiro a gente tem que pensar nesse corpo livre, né? Esse corpo que precisa tirar as armaduras, os entroncamentos, os nós que a sociedade vai nos pondo, né? Principalmente as mulheres, né? Então, o corpo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser feito para frente, pessoas por trás, não sei o quê. E aí a gente vai se engessando e isso vai cada vez mais nos dificultando desse corpo ser um corpo disponível, principalmente para o trabalho, né? Concordo com você. E aí, assim, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria de aproveitar para começar a falar um pouquinho e contar para as pessoas como que aconteceu essa conexão entre a Vanessa e eu, né? Tudo começou lá em 2021, 2022, quando eu comecei a estudar a relação que existe, né? A possível relação
que existe entre a tradução literária para Libras e os estudos cênicos. A primeira pergunta que veio à minha mente quando eu me propus a estudar esse tema foi o seguinte: existe algum conceito, existe algum conhecimento na área dos estudos cênicos que pode contribuir para a formação do tradutor e intérprete de Libras? Especificamente, existe alguma ferramenta, existe algum recurso que pode ajudar o intérprete de Libras a fazer uma tradução, uma interpretação de um texto literário para Libras de uma maneira mais impactante para o público? Por que eu uso o termo impactante? Porque eu já havia, né, no trabalho com estudos literários e Libras, eu já havia encontrado muitos vídeos de tradução de textos literários, e esses textos, eles no corpo do tradutor-intérprete, eles não promoviam o impacto, o mesmo impacto que os textos escritos têm para o público ouvinte. Nós, ouvintes, que utilizamos a língua portuguesa, ou quando nós assistimos, não sei, a algum tipo de apresentação no teatro, né, que está sendo utilizada a linguagem oral, a gente tinha um impacto desse texto literário, e muitas vezes, quando ele era interpretado para Libras, não havia, faltava alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, caramba, precisamos entender melhor como que acontece isso e se existe alguma possibilidade de os estudos cênicos contribuírem para essa atividade que é tão usada pelo intérprete de Libras, pelo tradutor, que é esse processo de recriação do texto literário, né? E aí, no meio das minhas pesquisas, eu fui lá para os teóricos da área dos estudos cênicos, fui conhecer um pouco sobre teóricos, vamos dizer assim, clássicos dos estudos cênicos, como Barba, como Grotowski, né, que são autores que eu não conhecia naquela época ainda, e eles falaram sobre algo que me parece importantíssimo para a formação do tradutor-intérprete, que é o quê? Nós, seres humanos, de maneira geral, nós somos levados na sociedade a construir uma forma corporal mais ou menos mecânica, que é aquela forma padronizada que a gente tem, aquela forma de andar, aquela forma de sentar, e você acabou de comentar isso, né? Nós, mulheres, no nosso cotidiano, temos uma forma de andar que é muitas vezes normalizada, ela é disciplinada. Mas o tradutor, o intérprete, aliás, mas o ator, ele precisa aprender a desconstruir essa forma e ele precisa tornar o seu corpo aquilo que você acabou de falar, um corpo livre, para que ele possa depois deformar esse corpo, ou ele possa tornar esse corpo um corpo flexível, um corpo que possa construir outras possibilidades. Então, existem outros planos que o nosso corpo ele pode usar, que é o plano baixo, o plano médio, o plano alto. Existem diferentes maneiras de a gente colocar as nossas pernas, os nossos joelhos, eles podem estar flexionados, o nosso ombro, o nosso tronco, o nosso pescoço. Quer dizer, todos esses elementos, eles são fundamentais e eles precisam ser ativados pelo ator no trabalho de construção corporal. Quando eu li isso foi assim revelador para mim, porque quando a gente estuda Libras, né, a gente estuda que a Libras ela é uma língua que tem todos os elementos e ela existem 5 elementos que são fundamentais na utilização da língua, que são os 5 parâmetros da língua, né? A Libras ela tem 5 parâmetros que são elementos
básicos para a gente aprender a utilizar como língua, esses parâmetros eles falam, né, do ponto de articulação, eles falam da maneira como a mão e os sinais eles são construídos. Ele também vai falar da movimentação das mãos, como que é a movimentação dessa mão. E ele vai falar sobre algo muito importante, que são elementos não manuais. Quais são os elementos não manuais? São as expressões faciais e as expressões corporais. Mas da maneira como eu via e como eu lia nos estudos cênicos, eu não encontrei nos estudos da área de Libras uma especificidade sobre o uso do corpo como eu encontrei no campo dos estudos cênicos. Então, eu comecei a olhar para aquilo que Barba fala, para aquilo que Grotowski fala, para aquilo que outros autores falam, e eu comecei a perceber assim, caramba, essa maneira de ativar o corpo, ela é muito, muito rica e ela precisa ser experimentada. Então, a partir daquilo que eu havia estudado, eu comecei a pensar, eu entendo que é importante nós promovermos algumas oficinas de práticas corporais para que os alunos, as pessoas que estudam Libras, as pessoas que estão aí no processo de formação, de tradução e interpretação de textos literários, sobretudo de textos literários, elas aprendam a usar o corpo de uma maneira diferente. Elas aprendam a ativar esse corpo para que esse corpo ele possa proporcionar mais do que aquilo que a gente tem utilizado até o momento. E aí foi nessa época que eu fiz aquele contato com você para a gente promover uma oficina de práticas corporais, para que a gente pudesse conhecer esses recursos que os estudos cênicos usam para a gente conhecer esse corpo, né? Caramba, o que eu posso fazer com o meu corpo? É claro que eu vou usar sinais quando eu estou interpretando um texto literário, eu vou usar a expressão corporal, eu vou usar a expressão facial, mas o que mais eu posso fazer? Como que eu posso ativar o meu corpo para que esse corpo ele seja mais flexível? E foi aí que surgiu aquela proposta da oficina. Então, assim, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho você sobre essa visão que os estudos cênicos têm de olhar para o corpo como um objeto de produção de sentido, olhar para o corpo como um recurso de arte. O corpo é um objeto artístico no campo dos estudos cênicos. E eu penso que esse olhar que o campo do teatro ele promove para o corpo, ele é fundamental na nossa área de estudos, né, da tradução de textos literários. Essa experiência que a gente tem vivido juntas nessas oficinas, para mim, quando eu observo o trabalho, eu falo, olha, a mesma importância que o tradutor de Libras ele tem que dar o seu corpo no trabalho, com o trabalho de ator. Eu não consigo mais fazer esse distanciamento. É tão necessário quanto o ator conhecer o seu corpo e poder manipular o seu corpo, também é para o tradutor de Libras. E quanto mais o tradutor conhece o seu corpo, mais ele consegue aprofundar na sua linguagem. Eu acho que, assim, começando, básico, quando a gente começa a estudar corpo, básico do básico, a gente vai para anatomia, né? Então a gente vai ver os ossos, os músculos, os nervos, a gente vai ver, e aí a gente estuda um pouquinho de biomecânica, a movimentação desse corpo até onde chega, a movimentação muscular, né? Então, e aí a gente passa um tempo, porque quando fala consciência corporal, eu acho que é por aí, é nesse lugar mesmo. A gente tem que estar assim, eu tenho que entender que aqui esse braço ele pode ser uma alavanca, essa perna ela tem uma flexibilidade que pode chegar até ali ou até aqui, né? Por que esse ombro tem essa movimentação? Então esse eixo muscular aqui, como que ele funciona? Por que eu consigo fazer essa gestualidade e eu não consigo fazer aquela?
né? Então, se eu não consigo, o que eu preciso fazer para desenvolver essa musculatura, esse nervo, qual a possibilidade desse esqueleto? Então, acho que passa por esse lugar também, né? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais curioso, assim. Eu tenho um livro, até hoje eu tenho o meu livro de anatomia é um livro de arte, né? Um livro de estudo de arte, porque acho que eu não consigo me aprofundar a ponto de ver pele, essas coisas assim. Então, de vez em quando, vez ou outra, eu tô lá, não, mas peraí, que músculo é esse aqui? Esse músculo vai até aonde, né? Eu até tenho, vou botar aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Eu tô pegando material aqui que você foi falando. Aqui é desenho anatômico, é cópia que eu tenho. Então, acho que é isso, ó. Olha as articulações das mãos, né? Então, para o intérprete, acho que é fundamental passar por isso, né? Pelo menos pelas mãos, né? Para começar. Né? Então, entender a mecânica do meu corpo, entender as mínimas possibilidades onde esse corpo pode chegar. E aí, é a minha realidade hoje, tô ativo fisicamente para conseguir fazer saltos, para conseguir fazer rolamentos, para conseguir ampliar meu corpo, né? Deixar esse, a gente fala no teatro, corpo tridimensional, né? Que eu acho que a gente pode começar a pensar que o intérprete de Libras, ele tem muita coisa frontal, né? Então, será que ele precisa ficar sempre frontal? Né? Será que esse intérprete de Libra não pode deixar esse corpo mais tridimensional? Então, sair dessa estrutura que é uma caixa, que às vezes se enterra ali no chão e mexe só o braço, e às vezes só ainda fazendo com que esse peito vire uma tela que só não sai daqui, né? Só fica aqui. Então, eu acho que o intérprete, quando ele sai desse eixo aqui e ele deixa esse corpo tridimensional, ele pode ganhar muito no trabalho dele, ele vai surpreender ao espectador, né? E aí, eu acho que passando desse processo de compreensão físico desse corpo, desse anatômico, aí é a minha relação, aí eu entendi. Ossos, músculos, esse músculo ele se mexe aqui, esse músculo ele tem essa extensão, esse músculo, porque o músculo ele sustenta, ele empurra, né? Então, e aí tem quando a gente fala de consciência corporal, eu pensar no meu músculo, pensar, e aí é isso que gera a consciência corporal, né? Eu tô atento a esse corpo, eu tô atento às minhas articulações, aí eu começo a perceber esse corpo e eu começo a ampliar isso, né? E aí eu libero a minha respiração também, né? Esse corpo é um corpo que respira junto, a cabeça tá junto com o corpo. Aí tá, chegamos nesse lugar. Tenho essa consciência mais detalhada, mais aprofundada, que acho que isso vai num nível assim que não tem limite de consciência, assim, sabe? Aí tenho consciência do meu corpo. Quando eu passo a ter consciência do meu corpo, eu começo a pensar, eu começo a entender, peraí, meu eixo, como é o meu eixo, como é o seu eixo, por que meu eixo é assim? Então, às vezes, eu trabalho com intérprete, mas por que esse intérprete é sempre assim? Se a obra que ele está interpretando não tem nada a ver com esse corpo assim. Mas se ele percebe que o eixo dele é deslocado, né? Eu falo, não, peraí, isso aqui é meu. Agora, o trabalho que eu estou interpretando, meu corpo é aqui. Mas eu preciso passar por um processo de consciência corporal para isso antes, né? Por que meu joelho é para dentro, né? Como é o meu quadril? Por que meu pé o peso do meu corpo é pronado? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um fortalecimento muscular, eu preciso ampliar meu peito, eu preciso abrir meu quadril, porque aí agora isso é a Vanessa que tem as questões dela, emocionais, físicas, agora, e esse corpo que está disponível para o trabalho? Como ele precisa ser? Então, acho que a gente passa por esse processo de compreensão também para meu corpo estar assim, né? Outro dia eu com uma diretora que está me dirigindo,
Porque minha mãe falava assim, você é muito encolhido, você tem má postura. Aí eu fazia assim, comecei a andar assim, né? Aí essa é uma preparadora corporal. Aí ela falou, Vanessa, desce o queixo, porque você está esmagando aqui a sua coluna aqui, ó. Você está espremendo, porque eu fazia aqui, ó. Então isso aqui não é... Aí eu levantava o queixo achando que eu estava com postura e comprimindo aqui, ó, a cervical. Passei anos comprimindo a cervical achando que isso aqui, né? E aí, quando eu desço o queixo, eu alivio a cervical. Olha. E aí não é, né? Então, assim, são pequenos detalhes, mas às vezes a gente não percebe. Então, tem uma pessoa para orientar ou um trabalho de consciência que você vai buscando. E Vanessa, e aí, tá. Não, pode falar, pode. Não, aí eu acho que assim, quando você citou Barba, levantei e fui buscar. Esse material aqui do Barba, A Arte Secreta do Ator, é um trabalho de anos dele. Não sei se você teve acesso a ele. Sim. É antropologia, um dicionário de antropologia teatral, né? Que aí eu acho que assim, esse trabalho de percepção corporal que o ator obrigatoriamente tem que passar, e aí a gente depois passa por um processo de treinamento, de entender esse corpo no espaço, esse corpo com uma diversidade de gestualidades. A gente tem o Rudolf Laban, que como o Libras tem a decodificação, no corpo também a gente decodifica e tem toda uma simbologia de gestualidade e com velocidades diferentes, né? Então, você também pode começar a criar um vocabulário de registro desse corpo, dessas ações corporais também. Então, dentro da voz falada tem, na música tem, e no corpo também tem esse registro. Como você cria... Ai, meu Deus, vou criar uma coreografia na dança, e como que registra essa coreografia? Né? Como que faz? Existe o Rudolf Laban criou esse vocabulário. E o Barba, cara, esse trabalho dele, que é fenomenal, que ele faz uma visita a vários países do mundo, que ele registra as danças, as lutas, né? Os corpos, né? Que tem, ó, vários corpos diferentes. Né? E aí, quando a gente... E aí, isso aqui é um presente para a gente, dessa nossa geração, esse trabalho do Laban. Quando a gente tem esses registros, que aí você pode fazer isso como fonte de pesquisa, se o ator não tem isso, mas ele tem a rua, se o intérprete de Libra, ele tem o mundo ao seu redor como fonte de pesquisa, se eu não tenho a possibilidade de ir para a Índia, de ir para as tribos mais remotas, como o Eugênio Barba fez, se eu não tenho condição de ter a arte secreta do ator, eu tenho o mundo ao meu redor. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha avó que anda de um jeito, eu tenho o meu tio que é barrigudo, que é troncudo. Então, essas figuras que estão ao nosso redor, eu tenho um chefe que é... Né? Então, essas figuras são figuras de fonte de estudo para a gente. São corpos ali desenhados pela vida, né? Que foram se engessando. E a gente, no trabalho de corpo, a gente tem essas figuras para a gente estudar e decodificar, né? Como um vocabulário pessoal também. Então, eu acho que o intérprete, ele também pode fazer esse trabalho. Né? Excelente. E aí eu gostaria de aproveitar e te perguntar o seguinte, numa perspectiva prática, por exemplo, se nós temos aí um intérprete que ele precisa trabalhar o corpo dele, que tipos de exercícios você sugeriria para o intérprete que vai trabalhar com texto literário, igual, por exemplo, né? Na nossa oficina, daqui a pouco eu comento sobre a oficina, mas cada aluno teve que ler um texto literário em português e traduzir esse texto para Libras, utilizando as estratégias de práticas corporais dos estudos cênicos. Então, que exercícios gerais o intérprete ele pode fazer justamente para ele, primeiro, reconhecer o seu corpo? Você já falou que é estudar a anatomia do corpo,
Segundo, é aquecer esse corpo, porque uma coisa é você interpretar ou traduzir um texto literário com um corpo que está frio, com um corpo que não está dilatado, com um corpo que não está preparado para levar toda essa carga simbólica para o público que vai receber esse texto. Fala para mim, o que você sugeriria? Assim? Porque na oficina, os alunos que participaram, que estão assistindo esse vídeo vão lembrar. A Vanessa, ela fez uma série de exercícios, até pular corda, né? Os alunos fizeram exercícios para pular corda, fizeram exercícios coletivos, que foram maravilhosos. Às vezes, o intérprete ele não tem ali, né, como fazer um exercício coletivo, mas ele pode sim fazer exercícios para ativar o corpo dele. Eu acho que qualquer exercício que te reconecte, porque eu acho que ele pode fazer yoga, ele pode fazer pilates, ele pode correr, ele pode brincar de pique, ele pode pular corda. Eu acho que qualquer exercício que te reconecte com o seu corpo, porque acho que um grande exemplo que se fala muito é, por exemplo, se você faz musculação, mas se você não está focado, a musculação não faz efeito, né? Então, o resultado é menor. Eu acho que é isso também no trabalho de corpo do ator, qualquer atividade que ele fizer, mas se ele não se conectar com o corpo, né, não estiver ali pensando sobre o que ele está fazendo, pode ser o melhor exercício, que isso não vai fazer diferença. O que, por exemplo, o trabalho da corda, que a gente trabalha muito, que vem a partir de uma brincadeira, porque quando a gente vai trabalhar, principalmente com pessoas que não são da área, que precisa passar por um processo, né, de atravessamento desse trabalho de corpo, né, elas têm que ser atravessadas mesmo, porque é muito difícil, certo? Uma pessoa é uma senhora, ela que não, às vezes não vai nem com uma roupa adequada, porque não tem uma roupa, porque não está acostumada. Então, como que ela vai se ver ali, se jogar no chão? Você chega numa sala de aula e fala, agora todo mundo rolar no chão, todo mundo pular. Então, assim, as pessoas vão negar. Né? Não, mas eu não quero fazer isso, né? Não estou nem preparada para isso, meu joelho é inflamado, né? Eu tenho problema de coluna. Como a gente ouve muitos relatos nas nossas aulas. Mas quando a gente chamou a galera para pular corda, quem não foi? Foi todo mundo, né? É jogo, é brincadeira. E aí, quando a gente chama para brincar, a coisa muda. Aí esquece que tem o joelho inflamado, a coluna esquece que está travada. E aí a primeira parte, né? Quando o trabalho começa a partir do jogo, isso nos reconecta a um lugar da infância, onde o corpo ainda era livre. Verdade. Então, a gente reconecta muito rapidamente quando a gente propõe um jogo. Então, todos os problemas, tudo vai porque é brincadeira. E aí, segundo, por exemplo, a corda, ele te coloca no lugar de... Você precisa ter foco para estar ali. Senão você corre de se machucar, de cair, de bater a corda em você. Então, você tá ali. E aí, que é o que a gente consegue se aproximar muito do que a gente precisa no trabalho corporal, de consciência, de estar focado. Então, a corda, ela é um trabalho magnífico para esse processo de formação inicial. E aí todo mundo joga, eu estou focado porque eu não quero errar, porque eu estou brincando, mas ao mesmo tempo eu estou competindo, mas ao mesmo tempo eu não quero me machucar, ao mesmo tempo eu me reconecto com aquela criança livre, né? Eu preciso estar atenta ao tempo, porque a corda ela tem um tempo que se parece com o tempo de entrada em cena, né? Entrada e saída de cena. Então, eu estou focada em mim, eu estou focada no outro, eu estou focada em quem está batendo. Então, eu amplio a minha visão periférica, eu amplio a minha escuta. Então, é um exemplo, por exemplo, de jogo, de exercício que funciona muito na iniciação desse trabalho tanto no ator quanto no intérprete. Perfeito, Vanessa. Tem um outro detalhe que acho que é bastante importante, que aconteceu nas nossas oficinas, que foi o trabalho de refinamento da tradução do texto literário. O que acontece? Os alunos eles receberam um texto literário,
Eles leram o texto, nós fizemos o estudo do texto em sala de aula e depois nós fomos para as atividades de expressividade corporal para preparar esse corpo para traduzir o texto. Foi muito importante no primeiro movimento de tradução do texto literário. Os alunos, eles também tiveram, depois que eles apresentaram a primeira versão, eles tiveram um momento de escuta, em que nós, professores que estávamos ali, nós estávamos sempre pontuando elementos que poderiam ser refinados, que poderiam ser aprimorados. E isso chama a minha atenção quando a gente pensa no trabalho do tradutor do texto literário, que o tradutor do texto literário ele tem a possibilidade de, no diálogo com o outro, enriquecer o seu trabalho, refinar o seu trabalho. Isso me fez lembrar, por exemplo, o ator, quando ele chega em cena para apresentar uma peça de teatro ou fazer um espetáculo, ele já fez vários exercícios antes para ele, né, trabalhar o corpo dele para isso. O intérprete nem sempre tem essa possibilidade. O intérprete ele tem que fazer um preparo antes, mas o que acontecia ali na hora da apresentação é o que vai valer. O tradutor não, o tradutor ele tem possibilidade de refazer, de gravar de novo e tal. Então, assim, o que você sugere a partir da experiência que você teve mesmo como uma preparadora corporal, quando o tradutor de Libras ele está fazendo esse exercício, ele está traduzindo o texto, o que ele pode fazer para melhorar, para memorizar esse texto que ele tem que traduzir, assistir a vídeos, refazer? O que você sugere como um recurso para ajudar o trabalho do tradutor, para que esse texto ele realmente possa, o corpo desse tradutor ele possa ter visibilidade? Porque a gente foi vendo que foi justamente nesse trabalho de lapidação do corpo que as alunas elas conseguiram ter mais consciência do corpo e conseguiram melhorar a sua apresentação lá no final, né? Eu acho que a gente teve 2 momentos muito interessantes dentro desse trabalho, que foi essa experimentação repetida e depois a gente poder mostrar para pessoas surdas convidadas. Isso foi incrível, né? Eu acho que primeiro, assim, acho que cheguei a comentar com você, assim, de uma constatação minha. Eu falei, meu Deus, como as pessoas surdas, elas têm pouco acesso à literatura, assim, caiu uma ficha, assim, né? E aí, ao mesmo tempo que essa ficha caiu, eu fiquei pensando de quão é importante o trabalho de interpretação, porque vai ser na interpretação que a pessoa vai ter acesso, né? Então, e aí, sempre a pessoa que está fazendo essa interpretação sempre vai ser o olhar dela sobre a obra, né? Não tem como, né? Ela é a leitura dela, né? Quem conta uma história conta do seu jeito, né? É muito legal, mas também é desafiador e também é perigoso, né? Porque pode gerar várias interpretações, né? Dentro do que a gente viveu ali, eu fiquei pensando que quanto mais eu faço e mostro, principalmente para pessoas não surdas, essas pessoas entendem o que eu estou fazendo, eu acho que eu estou indo para um caminho bom. Porque, por exemplo, eu não compreendo Libras. E aí, para mim, os melhores trabalhos foram que, quando eu li a história, eu conseguia ver a história. E eu percebi que os surdos convidados também foi, né? Os trabalhos que eu mais compreendi também foram os que eles compreenderam. Então, a gente, nesse ponto, então a gente tem que pensar que a linguagem corporal é uma linguagem universal. O meu corpo ele tem que ser compreendido por todos, né? E não só pelos surdos. Então, se eu quero que os surdos compreendam bem o meu trabalho, o que eu estou fazendo, essa linguagem tem que ser universal. Então, eu acho que tem que pensar que, quando no processo de criação, a gente não se limitar, né? Criei uma gestualidade.
eu acho que mostrar para as pessoas, sabe? Mostrar, repetir, repensar, refazer. Não ficou claro. Será que eu preciso fazer isso mais lento ou mais rápido? Ou eu preciso mudar algum detalhe que não ficou compreendido? E mostrar e repetir. A repetição, ela é a mestra, a nossa mestra das artes cênicas, assim. Que aí, e não é uma repetição mecânica, não pode ser uma repetição mecânica, tem que ser uma repetição que me gere consciência do que eu estou fazendo, que me gere que eu possa ver de um lugar onde eu saí até onde eu estou chegando, que essa repetição eu repita o meu exercício, mas que esse exercício ele possa vir num processo evolutivo, né? Que eu acho que quando a gente faz teatro, por mais que a gente apresente um espetáculo, que a gente passa meses ensaiando, que a gente decodifica um gesto, que a gente decora o texto, a gente nunca vai fazer o mesmo espetáculo, nunca, sempre vai ser um espetáculo, porque um ator criador, e aí esse intérprete, eu acho que ele tem que estar nesse lugar também, um intérprete criador, um intérprete criador, ele está atento ao seu público, e aí ele está atento à reação do seu público, e aí ele percebeu, isso funcionou. As pessoas, quando eu fiz esse movimento, esse gesto, as pessoas ampliaram o olhar, as pessoas sorriram, as pessoas trocaram energia comigo. Então isso funciona. Aqui caiu energia, isso não funciona. Isso precisa ser mudado. Essa parte do texto onde eu interpretei, as pessoas desconectaram comigo, elas olharam para o lado, eu senti elas cansadas. Então é um trabalho de estar ali realmente com as pessoas querendo fazer mesmo e atento ao que funciona. As reações, o que funciona, o que não funciona. Não funcionou, tira, cria outra coisa. Não está funcionando. E não se apegar, né? Aproveitando ainda, eu queria que você falasse algo que foi muito importante na oficina, que você deu uma dica sobre a memorização do texto. Porque muitas vezes, né, o texto que vai ser traduzido e interpretado, ele é um texto extenso, tem vários personagens, como alguns dos trabalhos que os alunos apresentaram, e você deu uma dica que eu achei fantástica. Comenta pra gente sobre aquela conexão do texto com o corpo. Fala pra gente. Eu acho que a gente passou já esse momento em que a gente teve um período em que o texto ele era soberano, né? E a direção que o diretor do espetáculo fazia, então você tinha determinadas marcas, você não podia sair, o palco ele era dividido em quadrados, assim, que eu não me lembro mais o nome, que eu até cheguei a estudar isso de forma mais histórica, assim, mas o palco ele era dividido e o diretor ele ficava com uma marcação, um porretinho na mão, dando o tempo. E aí você sabia o tempo que o diretor estava batendo no chão, se você devia para frente, para trás, para o lado, para o lado, para o lado. Então isso era uma coisa muito mecanizada. E o texto era soberano, você não podia trocar uma vírgula, né? Hoje a gente tem já o processo que a gente olha para o texto e a gente consegue ser um pouco mais livre, as direções elas são mais livres também. E aí eu posso hoje, nesse trabalho de aperfeiçoamento, eu posso decorar esse texto junto com o meu corpo. Né, que eu falei com os alunos que eu faço muito, que eu não consigo sentar e fazer uma leitura de um texto. Né? Agora, se esse corpo está ativo, essa palavra vai para o corpo também. Então, se eu me movimento, se eu estou no plano alto, falando uma frase, então eu sei que minha mão vai estar aqui em cima quando eu estiver falando essa frase, né? Eu sei que eu vou estar com o braço aqui quando eu estiver falando essa parte do texto. Então, eu sei, eu decoro até assim, meu dedo vai estar aberto assim quando eu falar essa palavra. Eu olho pro dedo, então eu tô atenta aqui e eu tô atenta ao corpo. E aí o corpo, ele também tem memória, então a gente conecta tudo, porque é uma coisa só, né? Acho que o mundo ele fica tentando nos colocar em gavetas, né? Agora só o corpo, agora só o texto, agora só o som, a música, agora só o figurino, mas acho que é tudo junto, né? Quando a plateia nos vê, ela vê tudo. Então a gente também precisa fazer esse trabalho de entender que somos uma coisa só.
né? Então, por isso que eu acho que a gente, quando no processo de treinamento, decora tudo junto, vai tudo junto, é o corpo e texto junto. Perfeito. E para finalizar, uma pergunta que eu acho que é algo muito difícil para a gente, que tem muito a ver com a nossa exposição. Isso também faz parte do trabalho do ator, que se expõe muito, que é nesse exercício de composição, no processo de tradução do texto literário, é receber a crítica com um olhar crítico. Por exemplo, né, eu vou aqui, eu faço uma gravação aqui da minha interpretação de um texto literário. Aí eu vou mostrar para as pessoas, ou então eu vou pedir para alguém me assistir e me avaliar. Isso ainda é algo muito difícil para todos nós, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa crítica que não pode ser vista como uma crítica destruidora, mas uma crítica para refinar esse texto, porque isso foi algo que nós fizemos com todos os alunos, e alguns alunos falaram até, né, nos relatos assim, nossa, é difícil você ser avaliado, você ouvir as críticas e tal. Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, porque isso foi fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu acho que primeiro a gente precisa distanciar a Vanessa do trabalho da Vanessa, né? Então, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa simpática, eu não sou legal. Então, a crítica nunca é a minha pessoa, é o meu trabalho, né? Aqui. Então, acho que a primeira coisa que acho que a gente precisa entender isso, né? Eu não estou criticando a pessoa, estou criticando o trabalho. E segundo, que nós estamos a serviço de uma sociedade, né? O trabalho de Libras, por exemplo, é um trabalho importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de inserção da Libra em todos os espaços como uma lei, né? Então, a gente está criando acessibilidade de forma incrível. E aí, como nós estamos a serviço, nós somos servidores, é importante que a gente tenha muita responsabilidade sobre o nosso trabalho. E eu acho que pensar que o que a gente vai fazer, que o nosso tempo nesse universo é tão rápido, se a gente está aqui, se eu já me disponibilizei a fazer uma graduação, a estudar, a pesquisar, então que eu vá a fundo nisso e que esse trabalho de servir essa sociedade, que ela seja feita da melhor forma. Eu acho que é pensar sobre isso, assim. Então, e aí eu vejo isso no meu trabalho, assim, se eu estou disponível para servir, né, como um artista que alegra, como um artista que leva entretenimento para a sociedade, eu preciso fazer isso com qualidade. E aí é isso, assim, e aí eu acho também cabe, é lógico que a gente pode acontecer momentos das pessoas quando vão falar, talvez elas não usam a melhor, não escolham as melhores palavras, e aí a gente precisa ter a compreensão também de criar esse distanciamento, né, de fazer uma interpretação sobre aquilo que está sendo dito, né, não foi legal o que eu ouvi, mas o que de bom fica nisso? Porque até quando a crítica é muito ruim, nossa, foi muito ruim a crítica que essa pessoa fez. Mas de que ponto de vista? Quem é essa pessoa? É um diretor? Ele só conhece esse trabalho? Ele não conhece? Então, tentar ver também quem traz essas informações para a gente, por que ela traz essa crítica, qual é a história dessa pessoa que critica, que aí a gente consegue também nos distanciar emocionalmente daquilo que está sendo falado, né? Então, é um professor que tem essa pesquisa, então ele vai sempre ter olhar pelo ponto de vista dele, então ele vai trazer a contribuição do lugar de pesquisa dele, né? Que talvez não é o meu lugar, então eu vou escutar, passar isso numa peneira, e acho que sempre fazer esse distanciamento emocional. Ele não está falando sobre mim, ele está falando sobre o meu trabalho. E eu acho que quando a gente também se dispõe a fazer esse trabalho de criticar, é um trabalho também que a gente precisa pensar sobre ele, né? Ninguém critica assim, fala. Então, para você criticar o trabalho do outro, você precisa pensar, você tem que parar para ver o outro,
você tem que pensar sobre esse trabalho para você poder falar. Então, eu me sinto muito grata quando eu tenho essa possibilidade das pessoas pararem a vida delas, que está tão difícil no dia de hoje, pararem, olhar o meu trabalho, ver o que eu estou fazendo, pensar sobre ele para poder falar sobre o meu trabalho. Então, na maioria das vezes, mesmo quando essa crítica, no primeiro momento, ela me causa um pouco de dor, porque faz parte, eu me sinto muito agradecida por essa pessoa ter parado a vida dela, né? E ter um momento ali, olhado para o meu trabalho e ter tido olhar, né? E tentar contribuir da melhor forma que ela pôde ali, né? Que legal, Vanessa. Muito bom mesmo, muito bom. É saber separar, né? Saber separar as coisas, né? E aí, para encerrar, eu vou aqui ler brevemente 3 trechos de relatos de alunos que depois da oficina que nós fizemos, né? Os alunos fizeram uma apresentação e aí eu pedi para que eles fizessem um relato do que marcou a experiência deles na oficina, né? Nas atividades que nós desenvolvemos. E aí um aluno falou o seguinte: as 3 últimas aulas, né, foram aulas práticas. Nós trabalhamos com o corpo como uma ferramenta expressiva e eu pude vivenciar uma experiência rica e desafiadora. Eu realizei atividade com um colega de sala e nós interpretamos o poema 666 de Mário Quintana, e fizemos algumas escolhas que remetem ao nosso convívio social e atual. A proposta da atividade foi explorar o corpo e mostrar como o corpo pode transmitir essas camadas de sentido contidas em cada verso do poema. As aulas me proporcionaram uma reflexão sobre a importância da expressividade corporal, já que a interpretação de um poema vai muito além da conversão de palavras em sinais, sendo também sobre como transmitir as emoções e intenções ao público através dos sinais, dos movimentos, da postura, das expressões faciais e da presença no palco, tanto na entrada como na saída. Olha que legal, porque isso foi algo que realmente aconteceu nas oficinas, né? Marcou, foi muito bacana. Você quer comentar algo aí que te chamou a atenção? Eu achei interessante ele falar das entradas e saídas. Foi uma coisa que nas outras oficinas, eu acho que a gente jogou com entradas e saídas, mas essa eu fiz. Acho que deu um reforço muito grande, assim, porque eu acho que faz parte desse trabalho de compreensão do corpo, de consciência corporal, a minha entrada em cena. Como está o meu corpo? Então, se ele está atento na entrada, como esse corpo entra em cena, como esse corpo entra no palco para trabalhar, né? E aí ele precisa se ver, se dissolver, esse corpo neutro, né? E ao mesmo tempo fazer uma entrada que seja visto, né? Eu acho que ele já começa bem. E se em algum momento ele não foi tão bem, como é a minha saída, né? Muito pensar bom. Sobre isso também, esse corpo que vai arrastando aquilo que ficou no palco, ou ele mostrar que terminou o trabalho, né? Mas que bom que isso ficou marcado para ele, assim. Eu acho que sinal que alguma coisa, né, desse trabalho de entrar em cena, acho que todos eles bateu muito, né? Pensar sobre isso, na entrada de cena, né? Mas não é só isso, não. Tem mais coisa. Olha, uma outra aluna relatou o seguinte: as aulas com práticas corporais foi o divisor de águas. Compreendi a necessidade e a importância de explorar o corpo no texto e conter no excesso de sinais. Desde o primeiro aquecimento corporal até a apresentação final, foi muito satisfatório. E aí? Muito legal. Eu acho que pensar ela usou a palavra conter, né? Eu acho que
a gente pode pensar que essa palavra conter o corpo, não no limitar o gesto, mas de ter uma consciência sobre esse gesto, né? Eu acho que quando essa aluna fala de conter a gestualidade, é isso, não é qualquer coisa, não é qualquer... É de pensar o que eu estou fazendo, isso tem que estar atenta a esse gesto. Então, acho que ela também é muito legal ela ter feito essa observação. Exato. E para finalizar, temos aqui mais um relato que eu achei muito interessante, em que a aluna, ela explicou o seguinte, passa um minutinho. Durante a disciplina, ficou claro como a preparação corporal e as aulas de teatro são essenciais no desenvolvimento da formação do tradutor-intérprete. O corpo vai além de um simples meio de comunicação. Ele é parte fundamental da expressão e da interpretação, tornando a mensagem mais compreensível, fiel ao seu sentido original. E aí ela fala, de modo geral, a disciplina proporcionou um grande avanço, tanto técnico quanto pessoal, ampliando a compreensão sobre a importância do corpo, da expressão e da imersão no contexto da tradução. E o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é pensar que o corpo como um instrumento de comunicação é libertador, né? Que a gente vive, como a gente comeu no início da nossa conversa, hoje a primeira coisa que eu falei é desse corpo contido que a sociedade quer nos engessar, quer o jeito de andar, o jeito de sentar, o jeito de falar, o jeito de se expressar. Cada corpo tem que se comportar de uma forma diferente em determinado espaço, né? Então, isso vai nos colocando em caixinha. Essa aluna, quando ela observa que ela tem essa ferramenta, que essa ferramenta tem N possibilidades, né, que é incontáveis possibilidades, ela abre uma janela para o seu trabalho, uma janela gigante, né, que não se fecha mais. Agora Maravilha. é só... Perfeito, Vanessa. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, foi um bate-papo, assim, a gente começa a falar de assunto que a gente gosta e não para mais, né? Já temos aqui quase 1 hora de conversa, mas estamos no momento de encerrar, e eu gostaria muito de agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação, seu profissionalismo como pesquisadora e atriz e professora no campo de artes cênicas, porque eu vejo como que os alunos eles evoluíram, né, com essa experiência de aprender a se olhar e a perceber o corpo deles como um objeto com múltiplas possibilidades. Então, eu te agradeço mais uma vez, obrigado aqui por esse momento que você compartilhou um pouquinho do seu amplo conhecimento nessa área de estudos cênicos. Se eu pudesse, assim, a minha vontade assim, de falar, nossa, coloca tudo aqui na minha cabeça, é muita informação, é muita coisa boa, né, que a gente aprende, e que venham mais projetos, e aí, assim, que você possa continuar conosco lá na UFES, desenvolvendo outros projetos diferentes, melhores, com um pouquinho mais de tempo, que eu sei que você tem uma agenda super corrida, né? Mas é isso. E quero agradecer também aos intérpretes que estão aqui apoiando o projeto, né? Com o apoio da ajuda da FAPES, para a gente poder fazer esse debate-papo. Também o Luiz, que está aí nos bastidores, nos auxiliando sempre nesse trabalho. E daqui uns dias vai ao ar aí a nossa conversa, e aí a gente já vai poder divulgar para todo mundo. Tá certo? Tá jóia, gente. Muito obrigada. Foi um prazer sempre estar com vocês. E me coloco disponível para outros momentos. Eu acho que também visitar aqui o nosso espaço, aqui no Centro de Vitória, né? Nós temos uma sede aqui, um centro cultural em pleno funcionamento. Então, acho que é importante também fazer esse intercâmbio, tanto da universidade, né, como dos alunos, né? Eu acho que falta um pouco isso. A universidade ela está
estar mais aqui participando, não só das atividades culturais dos bares, mas também do que acontece nos espaços culturais alternativos aqui da cidade, aqui do Centro de Vitória, que são espaços de resistência. Então, fica o meu convite aos alunos para nos visitar, para frequentar as nossas atividades, os cursos, cineclube, bate-papo, tem uma série de atividades que acontecem aqui no espaço. Estão sempre convidados aqui, nós temos a nossa divulgação no Instagram, só ficar atento. Tá ótimo, obrigada, Vanessa, obrigada muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. E para todos vocês que estão aí acompanhando o nosso projeto, fiquem atentos que em breve nós vamos ter mais divulgações, mais palestras, mais debate-papo, com temas super interessantes na área de Libras, literatura, tradução e educação. Então, um abraço para vocês, tchau, tchau e até breve. Tchau.